o Padre Vasco não é um teórico. Ele próprio foi pároco, trabalha também em tudo isto, porque não se pode dar lições aos outros se não se aprendem primeiro, não é verdade? Então, ele é um aprendiz de catequista que quer ajudar-nos e partilhar connosco aquilo que ele sabe, aquilo que ele vai estudando e certamente ouvir também de nós, aquilo que pode enriquecer sempre a sua própria reflexão. Não vamos demorar muito e vamos ouvi-lo com o maior interesse, porque certamente todos nós temos interesse em ver como a catequese familiar é um modelo novo para a própria catequese. Há muito tempo que dizemos as famílias são os pais, são os primeiros catequistas dos filhos. Está bem? Mas ensinamos nós a ser isso mesmo? Nós aprendemos talvez dessa maneira. Mas hoje a família deu tantas voltas que não podemos contar muito que sejam isso sem ser ajudados. A catequese precisa dos pais, os pais precisam da catequese. E há até aquela bela profecia que já fez o Papa Paulo VI, de que muitos pais vão encontrar-se nos caminhos de Deus através dos filhos, que andam nas catequeses. Padre Vasco, a palavra é tua. Obrigado por tudo quanto colaboraste connosco nesta linha e que continua a ser para nós um grande estímulo para a renovação da catequese. Boa noite ao Sr. António, nosso diácono Acácio, e a todos os membros do Secretariado Nacional e a todos os catequistas de Portugal que quiseram estar aqui hoje. Como disse o Sr. António, o meu esforço nesta caminhada e nesta aprendizagem não é apenas teórico, mas eu como pároco, e tive pároco desde uma paróquia com 3 catequizados e o mais que tinha 2, até uma paróquia de 300 e tal catequizados. Por isso estas preocupações também foram surgindo na minha vida de pároco. Aqui o modelo que eu vinha a apresentar é o modelo da catequese familiar. Claro que pode haver muitas formas de catequese com a família. E no livrinho que o SNEC publicou, do professor Alberi, fala um pouco de toda essa caminhada. Mas aqui, para começarmos já a ter presente do que é que estamos a falar, trata-se de, pela circunstância, ou pela ocasião, dos 3 primeiros anos da catequese, em que as crianças se preparam para a primeira comunhão, aproveitar essa ocasião para trazer os pais, no fundo, propor-lhes, seduzi-los a uma caminhada de fé, onde eles se vão confrontar, aprofundar a sua fé também, acompanhando os seus filhos. E assim os pais podem contagiar os filhos, e os filhos, naturalmente, também vão contagiando os pais e todos podem fazer uma caminhada. Há, no fundo, uma catequese infantil, onde os pais ajudam o catequista da comunidade paroquial e onde também os pais o grupo de pais acaba por fazer uma caminhada de fé, ou seja, uma catequese de adultos. Assim, antes de apresentar a proposta de modelo, que podia apresentar e estava apresentada, eu vou procurar abordar 2 primeiras partes. E são 2 critérios, do fundo, que eu penso que justificam esta aposta na catequese de adultos. O primeiro aspecto é falar da tradição, da transmissão da fé na família, que vem desde o Antigo Testamento e passa depois pelos documentos da Igreja, do Magistério, que também estão aí presentes no livro, que já vamos falar a seguir, alguns já viram. E depois, numa segunda parte, um grande critério também para a abordagem deste modelo e para implementar este modelo é, de certa forma, a situação que nós estamos a viver da iniciação cristã. Sentimos uma certa ineficácia. Procuramos novos horizontes. Já digo que propostas que tem aqui o SNEC de fazermos algumas experiências no terreno é a prova disso, de que nós queremos procurar mais. Então a catequese familiar também vem abrir um novo horizonte em que se quer ver a catequese. E finalmente a proposta do modelo de catequese familiar.
Então, sendo assim, vamos, e espero bem que a esta hora que não deu sono, mas vamos passear um bocadito também pela história da Igreja. O Antigo Testamento aparece-nos inúmeras referências à responsabilidade dos pais na educação dos filhos. O Antigo Testamento fala que o pai é aquele que deve ter Deus no seu coração, as palavras de Deus gravadas no seu coração. E estando no seu coração, ele pode falar do Deus de Israel aos seus filhos, pode transmitir esta fé no Deus de Israel. A missão do pai de ensinar o filho é uma ordem de Deus, ou seja, um mandamento de Deus. Para o judeu, transmitir a fé ao seu filho é como algo que faz parte da sua forma de ser, da sua vida, da sua relação com o Deus de Israel. Depois tem aqui as citações que vocês podem ir vendo. A Shema Israel era a primeira oração que as crianças judias aprendiam a recitar de cor, voltados para Jerusalém, a cidade santa, onde estava o templo de Deus, que nós encontramos em Deuteronômio 6, que é: escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Estes mandamentos que hoje te imponho estarão no teu coração. É sempre este convite a que as palavras de Deus estejam no coração. Ou seja, não seja apenas uma teoria, uma ideia, mas que possa mexer com o coração. Esta transmissão da fé que os pais faziam aos seus filhos acontecia por ocasião das grandes festas. E era em liturgias domésticas, ou seja, à volta da mesa, nos momentos das grandes festas, os pais falavam, sobretudo o pai, falava aos seus filhos dos grandes acontecimentos da relação do povo com o Deus de Israel. E como o Deus de Israel sempre foi fiel ao seu povo. E como o Deus de Israel nunca nos abandona, nós muitas vezes é que somos infiéis como o povo, infiéis ao Deus. A Páscoa é uma dessas grandes festas. O centro da celebração à volta da mesa é a narração da Páscoa, ou seja, da saída, da libertação do povo do Egito. Lembra-te, Israel, que já foste escravo no Egito e que Deus te libertou dessa escravidão rumo à terra prometida, ou seja, à terra da liberdade. Pois sabemos que em Jesus Cristo esta libertação, esta Páscoa, é uma libertação não tão física, mas, sobretudo, uma libertação espiritual. Os provérbios e o bem-será surgem um conjunto de conselhos referentes à educação em família. Porém, estes conselhos são os conselhos um bocado daquela educação que nós, se calhar, também já presenciámos, que conselhos, tem aqui a referência dos provérbios e bem-será, que vocês podem consultar, mas que é um pouco neste sentido: pai, pega da chibatinha e bate no teu filho, porque aquilo que deres hoje ao teu filho não te desonrará amanhã. Ou seja, era uma educação paternalista, patriarcal, mas à base da força, ou seja, unilateral. O pai é que tinha que educar o filho e o filho não tinha nada a dizer nesta educação. No Novo Testamento surgem-nos dois e aqui vemos que o paradigma vai mudando. Temos dois textos de referência de São Paulo, 1 Colossenses, que diz que os filhos obedecem tudo aos vossos pais, porque isso é agradável no Senhor. Eu sublinhei aqui no Senhor. E depois, pais, não irriteis os vossos filhos. Recomendo aos filhos e recomendo aos pais. No Antigo Testamento já não era assim. Era só os pais é que tinham que educar os filhos. Depois, o outro texto de referência é a carta aos Efésios, capítulo 6, 1 a 4, em que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois é isso que é justo. Honra teu pai e tua mãe, tal é o primeiro mandamento, com uma promessa, para que sejas feliz e gozes de longa vida sobre a terra. E vós, também recomendo aos pais, não exaspereis os vossos filhos, mas criai-os com a educação e correção que vem do Senhor.
Ou seja, nós percebemos que o modelo do Antigo Testamento, o Novo Testamento segue o modelo do Antigo Testamento, que é o esquema das mesas domésticas. As comunidades primitivas encontram-se nas casas. É nas casas que transmitem a fé, que falam de Cristo. E a educação dos filhos também acontece nas casas, à volta da mesa. Porém, aqui a educação vem enquadrada num esquema de reciprocidade, ou seja, não se dá só conselhos aos pais, que eles devem agir para com os filhos no Senhor, mas também os filhos devem honrar os pais no Senhor. Este no Senhor o que é que significa? O modelo, que é para os pais, para os filhos, é no Senhor, que nos aparece aqui noutras cartas de São Paulo. São Paulo sublinha a importância da relação pessoal, onde a educação familiar deve acontecer sempre em referência a Cristo ressuscitado. O que é que isto significa? E o modelo é a carta aos Efésios. A educação cristã em família é na lógica do amor desinteressado. Ou seja, os pais educam os seus filhos porque amam os seus filhos. E os filhos honram os seus pais e aprendem dos pais porque amam os seus pais. Ou seja, o modelo da educação é paideia, ou seja, Kyrio, ou seja, o modelo de Jesus Cristo. O amor, a ágape cristã, o amor desinteressado. Nos textos do Magistério, apercebemos que, ao longo da história da Igreja, ela insistiu, os documentos e a tradição, a doutrina, insistiu na responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Os padres da Igreja frequentemente insistiam na importância da leitura da Bíblia em família. E entre os padres da Igreja destacamos São João Crisóstomo, que é o primeiro padre da Igreja que aprofunda a doutrina laical, ou seja, a Igreja, a importância da missão dos leigos na Igreja, e ele reforça e diz que aos pais: faz da tua casa uma igreja. Depois acrescenta, que vocês podem acompanhar com a leitura, porque São João Crisóstomo acha que a grande missão dos pais é, no fundo, educarem, fazer da sua casa essa pequenina igreja. O termo que nós vemos do Vaticano II, da igreja doméstica, que tanto se fala, vem deste padre da igreja que usa o termo ecclesiola, que significa igreja pequenina, igreja miniatura. Ou seja, a família é esta igreja pequenina em miniatura. Também aparece-nos aqui uma expressão, e o fundamento também desta educação cristã, que reforça São João Crisóstomo, fundamenta-se na carta aos Efésios de São Paulo, que nós vimos anteriormente, mas aqui também nesta doutrina e nesta mensagem de São João Crisóstomo é que a família é responsável, primeiro responsável pela educação dos filhos, os pais pela educação dos filhos, apesar de a comunidade cristã apoia essa educação dos pais, não deixam os pais sozinhos com esta missão. Também há esta frase linda de São João Crisóstomo, que é: volta para a tua casa e prepara uma mesa dupla. Uma, a dos alimentos, a outra, a da sagrada leitura. Que os filhos a escutem e, deste modo, farás da tua casa uma igreja. E neste modelo de catequese familiar vamos ver o quanto é importante ter em casa a mesa da leitura, ou seja, a mesa da Bíblia, o cantinho onde está a Bíblia, onde depois pode estar também a coroa de advento, onde pode estar depois, mais tarde, o presépio, onde os pais se aproximam para rezar com os filhos, no fundo, aquele espaço que se torna o coração da família. Depois do Concílio de Trento, desta tradição da Igreja, o Concílio de Trento é que tira definitivamente a catequese do coração das famílias e confia às paróquias. Nós dizemos: que maldade este Concílio de Trento. Não é bem isso. Porque o Concílio de Trento, ao tomar esta atitude, tomou uma atitude coerente. Quando nós falamos de Trento, pensamos que é um concíliozito. O Concílio de Trento foi um senhor concílio. O problema foi que depois de Trento passaram quase 500 anos em que se calhar não houve uma balofada de ar fresco.
E o Concílio de Trento tirou a catequese das famílias e colocou na responsabilidade das comunidades precisamente pela ignorância cristã. Ou seja, as famílias não sabiam nada da fé. Mas não eram só as famílias. Trento observa que muitos padres mal sabiam ler o breviário e seguir o missal da missa. E é por isso que Trento funda os seminários conciliares, como falou o professor Alberic, no grupinho que nos encontramos há um bocadito, para formar os padres, porque vê que a ignorância religiosa é muito grande. Então, é nisto. O Trento traz para a comunidade para que, devido à ignorância religiosa, e para formar. E daí continua o modelo e a catequese entregue à comunidade, e por isso é que muitos pais, ao longo desta história, foram-se demitindo da sua responsabilidade de educar os filhos na fé, que era uma tradição que já vinha desde o Antigo Testamento. Seguiam modelos pedagógicos diferentes, mas que já vinha desde longe. O Concílio Vaticano II enfatiza o título da Igreja Doméstica. Foi buscar a São João Crisóstomo. Sublinha o papel dos pais na educação dos filhos e afirma que os pais são os primeiros e principais educadores. Paulo VI, na Evangelho Nunciando, reforça a necessidade de se oferecer aos pais o material de formação adequada, porque se eles são os principais educadores, nós temos que dar material e formação para que estes pais possam ser os principais educadores e fazer das famílias os verdadeiros lugares de evangelização. E nós começamos a entender que estas máximas, ao longo dos vários papas, não estão bem interiorizadas nas nossas famílias cristãs. A catequese Tradente, que é o documento, digamos, de referência, tirando o Diretório-Geral da Catequese, para a catequese, diz, depois de falar da necessidade de uma catequese de adultos, porque os adultos é a principal forma, porque eles são as pessoas capazes de maior responsabilidade e com capacidade para viverem autenticamente a mensagem cristã, afirma que a ação catequética em família é uma ação insubstituível, pelo caráter particular, e tem este sentido insubstituível. E, em seguida, exorta ao exercício da catequese familiar, porque ela acompanha e enriquece todas as outras formas de catequese. João Paulo II exorta, muitas vezes exortou, a olhar a educação da fé como função e missão da família, enquanto Igreja Doméstica. Na sua primeira encíclica, que foi a Redentor Hominis, ou o Redentor do Homem, que é o próprio Jesus Cristo, diz que a catequese familiar é a forma fundamental. Na Familiares Consórcio diz que o ministério da evangelização dos pais é original e insubstituível. Isto são palavras fortes que nos devem entrar no coração. O Código de Direito Canónico, para termos aqui também as normas da Igreja, fala da específica, ou seja, é específico, a obrigação dos pais e do grave dever da catequese. O Catecismo da Igreja Católica também reforça a centralidade da catequese familiar e a sua inserção na vida da paróquia. Ou seja, a catequese familiar não é agora entregarmos aos pais e os pais que tratam dos filhos. É o modelo desta Igreja primitiva, dos padres da Igreja, de São João Crisóstomo. Os pais têm esta responsabilidade, mas a paróquia acompanha os pais, que vem ajudar também a olhar para a perspectiva deste modelo de catequese familiar, onde a família, a paróquia, todas estas realidades são entrelaçadas. E a paróquia não se demite, não confia aos pais. Vamos chamar aqui os pais têm que tratar, têm que dar educação aos filhos. Então, a paróquia também não se pode demitir. O Diretório-Geral da Catequese, além de referir a importância da catequese familiar, reafirma a responsabilidade dos pais em serem os primeiros educadores da fé dos filhos. Tanto falámos de que os pais devem ser os primeiros catequistas, e o que é que temos, o que é que fazemos para que os pais possam ser e possam caminhar para este horizonte, para este modelo de serem primeiros catequistas. Penso que o modelo de catequese familiar também vai ao encontro
deste desafio, desta necessidade. Depois o Papa Bento XVI, na Sacramentum Caritatis, fala da necessidade da primeira responsabilidade dos pais, da educação da fé dos filhos. E ele diz que deve haver uma relação profunda entre iniciação cristã e família. E depois diz que a ação pastoral deve associar sempre a família cristã ao itinerário da iniciação. A família deve estar profundamente entrelaçada neste desafio da iniciação cristã. Então podemos concluir que a transmissão da fé na família é tão antiga como o povo de Deus, não sendo algo novo. Ou seja, vamos agora fazer com que os pais transmitem a fé aos seus filhos. É algo que já vem desde muito longe. Se calhar houve uma quebra com o Concílio de Trento, porque estávamos numa ocasião em que havia uma ignorância religiosa por parte dos pais. Hoje começamos a perceber que também há essa ausência da fé em muitos pais, em muitas famílias. As crianças vão à catequese, chegam a casa e a mentalidade, a cultura da família, porque quando falamos de mentalidade estamos a falar da cultura, nada tem a ver com a lógica do Evangelho. O Evangelho que escutam na igreja é bonito, interpela, é quase um sedativo muitas vezes, até nos faz bem, mas chegamos a casa e à lógica da vida e o Evangelho não entra, não consegue orientar a vida, não consegue, no fundo, fazer com que as pessoas reestruturem os seus esquemas de vida, não consegue entrar no coração da família. Então também nós sentimos que há, de certa forma, uma ignorância religiosa em muitas das nossas famílias cristãs que é importante evangelizar. E a catequese de adultos, a catequese familiar, veio responder um pouco a este desafio. O segundo aspecto que eu acho que justifica também a aposta neste modelo, que é a catequese familiar torna-se um desafio para a iniciação cristã em Portugal. Primeiro podemos nos perguntar de onde é que nós vimos? E muitos que estamos aqui, e eu também ainda sou desse tempo, apesar de poder estar naqueles que estão ligeiramente mais novos, depois há outros mais novos, mas vimos do tempo da doutrina, em que nós aprendíamos as fórmulas, estava ali o Sr. Abade com uma cana comprida, o catequista, íamos aprendendo as fórmulas e no fundo nós ficámos com a sensação de que aquele ambiente e aquele tipo de catequese nos iniciava na fé. Porquê? Não era tanto pelas fórmulas que aprendíamos do cor e às vezes não entendíamos nada do que estava a dizer, aprender uma salve rainha, as bem-aventuranças, não tínhamos noção do que estávamos a aprender. Memorizávamos, no fundo, não metíamos no coração, não interiorizávamos. Mas no fundo é que havia resultados. Porquê? Porque tínhamos o ambiente familiar. Tínhamos a própria família, onde se rezava, onde havia gestos de fé, de oração. Tínhamos a escola, e na escola também havia, em muitas escolas rezava-se também antes das aulas. Tínhamos o próprio meio ambiente, tínhamos tantas coisas que nos ajudavam a sermos iniciados, ou nos ajudavam a iniciarmos na fé. Depois veio o Vaticano II, que é uma balefada de ar fresco na Igreja. Com o Vaticano II vemos há tantos movimentos, o movimento litúrgico, mas também o movimento catequético. Em Portugal evoluiu-se no sentido de um projeto centralizado de catequese, ou seja, não é cada um faz a sua catequese, cada diocese tem o seu espírito e a sua catequese, mas um projeto a nível nacional. Isto também foi uma grande aventura, mas que é um grande testemunho também nesta Igreja Europeia ter um projeto nacional de iniciação cristã. Claro que depois houve um grande movimento de formação de catequistas, redigiram-se catecismos, foi-se evoluindo. Do Vaticano II trouxe o sentido da comunidade, a catequese começa cada vez mais a vir para o coração da comunidade, para o coração da liturgia, para o coração do domingo, para as celebrações litúrgicas. A palavra de Deus começa, não é uma mera pedagogia, mas começa a estar no coração da própria catequese, das próprias sessões da catequese. No fundo, houve e estruturou-se esta iniciação cristã, infância e adolescência, em 10 anos de catequese. Eu
considero esta fase do movimento catequético em Portugal, que podemos dizer mais ou menos surge nos anos 70, 80, não sei, os mais velhos podem precisar melhor, passaram por isso e viveram isso. Começou antes, depois foi crescendo, e considero que uma passagem da doutrina, no sentido de meras fórmulas, como se chamava, dizia-se boa doutrina, em muitos sítios, para a catequese, para que acreditem e tenham vida, que é o último documento. Considero um pouco isto. E o que é que, revivendo um pouco as emoções desse tempo, apostou-se muito nesta Igreja de Portugal na catequese. Formaram-se catequistas. Vivia-se uma euforia ou uma primavera da catequese. Acreditou-se que a catequese era um instrumento para renovar verdadeiramente as nossas comunidades paroquiais. Foi quase como o sonho da catequese. A catequese estava no centro das prioridades pastorais da Igreja em Portugal. E de repente, o que é que acontece? Há uma sensação de ineficácia. Começa a crescer aquela angústia de que, afinal, não se consegue iniciar na fé muitos dos jovens ou muitos dos adolescentes e até muitas das crianças. Chegam ao fim da primeira comunhão, muitas vezes e nos sítios que há como referência à profissão de fé, abandonam a catequese. Também há um bocadinho que o professor Alberic falava dessa sensação. As pessoas fazem o crisma e, ao fazerem o crisma, acabou-se, já podem ir embora da igreja. E esta sensação é vivida por angústia por tantos catequistas que investiram tanto, que deram tanto pela catequese em Portugal. Qual é o problema? Se calhar centrámos-nos na catequese, evoluímos muito em termos pedagógicos, em termos doutrinais da própria catequese, na forma como é o método da catequese, mas perdemos, se calhar, o contexto onde a catequese deve crescer. Perdemos a família, perdemos a comunidade, porque muitas famílias levam os filhos à paróquia para fazerem a catequese, mas eles demitem-se, os pais. Não vão ao coração, à missa da comunidade, não se inserem no espírito da comunidade. Perdeu-se a escola, perdeu-se a mentalidade do meio, do ambiente envolvente. Não há uma mentalidade que ajude a abraçar o Evangelho, a acolher o Evangelho, deixar que o Evangelho nos toque cá dentro. Então eu penso que é esta descontextualização da catequese que é um problema central. Ou seja, a catequese sozinha precisa... Esta catequese como nós a vivemos e vemos da infância, adolescência, precisa destes suportes, destas bases. E aqui a catequese familiar é uma forma de ir buscar aqui a família, de seduzir a família. Claro que vamos indo, e depois eu vou referir à frente, é com propostas, não é obrigar, mas no fundo temos que seduzir os pais para que abracem este projeto, para que venham, ajudem os filhos a crescer, mas também eles cresçam na própria fé. Por isso eu acho que neste contexto de um certo desencantamento, eu penso também a falta destes contextos é um desafio para nós, para irmos mais longe, para procurarmos outros horizontes para a catequese e não ficarmos apenas no projeto que temos. E penso que, como tem aqui, o período atual está marcado pela procura de uma nova fase da catequese em Portugal. E o exemplo são os novos projetos que estão a ser lançados para fazer a experiência piloto, quer no despertar da fé, quer na educação parental, quer na catequese intergeracional e a catequese familiar. Todos queremos mais alguma coisa, procurar mais alguma coisa. E eu acho que também é aqui que a catequese familiar, dentro deste sentimento, que eu acho que é próprio da Igreja em geral, mas também desta Igreja Nacional, e da catequese em concreto, a catequese familiar é um contributo e é um desafio. Para onde vamos? Então, o horizonte é a mudança de perspectiva, e a mudança de perspectiva pode ser defendida da seguinte forma, ou definida da seguinte forma. Passarmos de uma catequese centrada apenas nas crianças e adolescentes, e que não consegue realizar a iniciação cristã, claro que consegue de muitas crianças, e adolescentes,
mas há muitas crianças e adolescentes que não fazem, não entram, não conseguem este encontro pessoal com Jesus Cristo. Apenas conseguem a sacramentalização, no sentido de que fez o crisma, já estão despachados, já posso ir embora da igreja. E temos que passar para um processo de iniciação cristã que tem no centro os adultos. Porque se temos comunidades adultas na fé, então nós conseguimos chegar às crianças, conseguimos chegar aos adolescentes. Os adultos são aqueles que são capazes de assumir verdadeiros compromissos, porque já chegaram àquela idade em que já viveram muitas experiências. Por exemplo, um adolescente, quando terminarmos a catequese com um crisma, o adolescente está naquela fase mais confusa da sua vida. Se calhar não é a altura mais própria para ele assumir um compromisso na sua fé, ainda está com muitas dúvidas, com muitas incertezas. Portanto, é neste sentido que a catequese tem que evoluir, centrando-se nos adultos, e não se preocupa apenas com os sacramentos, mas inicia uma vida cristã. Claro que centrar-se nos adultos não significa abandonar as crianças e os adolescentes e os jovens, mas, claro, tê-los também presentes. Então, pensar numa catequese para todos, que é o horizonte das catequeses intergeracionais, que é um desafio. Este modelo de catequese familiar procura aqui responder ao desafio da catequese intergeracional, em que se envolvem adultos, crianças, e nos adultos não é só os pais, podem ser os avós, podem ser outras figuras adultas da comunidade paroquial. Eis algumas perspectivas e desafios, então, para a iniciação cristã em Portugal. Penso que é concentrar a atenção nos adultos e, sobretudo, nas famílias, o que não significa abandonar as crianças e adolescentes. O sujeito da catequese deixa de ser o catequista. Claro que aqui eu falo o sujeito, aquele que prepara a sessão da catequese ou que orienta a sessão da catequese. Sabemos, por exemplo, no caso de um adulto, ele é por excelência o sujeito da catequese, porque o adulto, pela sua experiência, ele é que vai fazendo a sua caminhada. O catequista ajuda-o a fazer a caminhada. E passa a ser a comunidade, ou seja, com várias figuras, não é apenas uma figura, mas várias figuras que respondem. O acesso ao processo de iniciação por parte dos adultos é caracterizado pela liberdade e pela proposta. Ou seja, nós temos que ir ao encontro dos pais, que são estes adultos concretos, que nós apresentamos a proposta, e não dizer que agora é obrigatória, e nem lhes mentir. Temos que fazer a proposta tal como é. E arranjar forma de que eles se sintam seduzidos e livremente digam que sim, e que querem vir e que querem fazer esta experiência, e por isso também se podem comprometer anteriormente a enfrentar as dificuldades da caminhada, mas a ir mais longe. Depois, o trabalho em equipa é a forma mais comum para promover e realizar tal experiência. Já não é o catequista com o seu grupo de catequese, mas o catequista vai ter que trabalhar, o catequista das crianças, coordenado com o animador dos pais. Chamamos aqui, claro, que o animador dos pais é o catequista dos pais, é um catequista de adultos, ou o casal animador. O ideal é que fosse um casal, e se fosse um casal marido e esposa, ainda melhor. Mas também pode ser um casal de catequistas, o catequista e a catequista. Mas se não, conforme as necessidades, pode ser apenas um animador, mas não deixa de ser um catequista. Escolhemos o termo animadora para haver aqui uma diferença, porque geralmente falamos catequista, associam logo às crianças. Mas nós sabemos que são catequistas. Mas aos pais vamos falar animadores. Depois, pelo próprio estilo do catequista de adultos, tem um estilo próprio, uma espiritualidade própria, uma forma, uma pedagogia própria, um modelo próprio, também vai ao encontro desta figura do animador. Por isso, há aqui uma equipa de catequistas, quer o das crianças, quer o dos adultos, e depois há outras figuras que podem se associar também aos catequistas para dinamizar. Por isso é importante aqui não ser eu o catequista com o meu grupo de catequese, mas eu aprender e habituar-me a trabalhar em grupo. Isto também é um desafio para nós catequistas, não é? Somos todos catequistas. Então, a catequese familiar. A proposta concreta.
É um itinerário de iniciação cristã com as famílias, que é do primeiro ano de catequese até ao terceiro ano, que termina com a primeira comunhão. Ao longo destes 3 anos, procurar envolver os pais na catequese dos filhos. E primeiro nós podemos desafiar os pais com a atenção de virem ajudar o catequista a fazer esta caminhada com os filhos. Mas no fundo, onde nós queremos chegar, e este é o grande desafio da catequese familiar, é também ao coração dos pais. Ou seja, aproveitando a ocasião deles nos ajudarem a trabalhar com os filhos, nós depois começámos a fazer os encontros dos pais, tal como eu vou explicar, mas depois já não aprofundo. Começámos de uma forma muito simples, um encontro, e a partir daí, lentamente, depois também depende do grupo dos pais, do nível de caminhada na fé que os pais têm, o catequista é que tem que avaliar a situação e depois, lentamente, vai-se tentando fazer uma catequese de adultos cada vez mais intensa e mais séria. Com certeza, no terceiro ano já pode ser uma catequese, se o grupo caminhou bem, muito mais intensa. Um novo horizonte no qual se quer colocar o caminho da iniciação cristã, ou seja, é uma alternativa à catequese que nós temos, tal como nós temos, a catequese da infância. Claro que nós não vamos dizer, a partir de agora é tudo catequese familiar. Não. Vamos trabalhando com os pais que vão aderindo, que querem. E comecemos com grupos pequenos. E se calhar nunca vamos ter toda a gente na catequese familiar. No fundo, temos que ir para uma lógica de transmissão da fé que não olha o número, mas procura apostar naqueles que querem caminhar e na qualidade da transmissão da fé àqueles que estão abertos e se querem abrir. Aparece aqui algumas citações também de documentos da Familiares Consórcio para fundamentar, mas já falámos antes, passo à frente. A Familiares Consórcio, o número 52, que a família deve ser como a igreja, deve ser um lugar onde se transmite o Evangelho. Portanto, no interior da família, de uma família consciente desta missão, todos os membros evangelizam e são evangelizados. Porque na catequese familiar, os pais vão absorver e vão ser provocados pelos próprios filhos, e os pais também podem contagiar os filhos, porque pela forma que um pai, e eu cuido que os filhos, quando veem o pai a rezar, e não apenas a dizer palavras, e pela forma como o pai ou a mãe entram na igreja e vibram quando estão perante o Santíssimo, ou estão na celebração, as crianças, eu penso que elas absorvem, e vocês que são mães e pais, se calhar têm muito mais experiência, elas absorvem essas vibrações todas e conseguem se sentir provocadas pelo testemunho dos pais. Eu cuido que é o sentido profundo desta expressão. Evangelizam e são evangelizados. E quando se fala dos pais, há em algumas famílias, agregados familiares, temos outras pessoas que também podem se envolver nesta dinâmica da catequese. O que pretendemos da catequese familiar? Recuperar o papel central da família na transmissão da fé. Já vimos que vem desde o Antigo Testamento, claro, com modelos diferentes. No Novo Testamento, São Paulo abre um modelo radical, um modelo em Cristo, um amor desinteressado de entrega ao outro, o pai entrega-se ao filho, o filho acolhe o pai, ajudando os pais a aprofundar a sua fé, com vista a darem testemunho dessa mesma fé aos seus filhos. Ou seja, aqui também vamos ajudar os pais a aprofundar a sua fé. Aqueles que porventura não tiveram uma iniciação cristã, nem sequer vão, antes de aprofundar, temos que fazer com eles uma caminhada de primeiro anúncio, não é? Mas no fundo levá-los ao encontro de Jesus Cristo para testemunharem esta fé aos seus filhos, exercitando a sua missão de primeiros catequistas. Eu acho que é um desafio, uma ousadia, mas que está no nosso horizonte. Então a catequese familiar desafia a comunidade a abandonar o esquema escolar de catequese semanal para proporcionar condições mais favoráveis à iniciação cristã. Claro que eu aqui tenho uma afirmação muito forte. Nós sabemos que a catequese, apesar de termos o modelo da sala de catequese, mas já descentralizámos bastante. Há as celebrações de catequese, há outras
outras iniciativas paralelas que ajudam a descentralizar do esquema escolar, não é? Mas, de qualquer forma, o centro da catequese é a sala de catequese, o catequista na relação com as crianças. Criado um contexto mais amplo de anúncio, ou seja, dilatando os tempos, não é só, se calhar, o diálogo em casa, é pequenino, mas depois a sessão na paróquia é mais dilatada, mais tempo. Também temos os lugares em casa, na igreja, na sala, vários lugares e várias presenças. É o animador dos pais, é o catequista dos filhos, são os pais em casa, são outras figuras que também podem colaborar com os catequistas. Há um envolvimento maior da comunidade. Aqui passo, porque já toquei um pouco esta parte. Então, a estrutura da catequese familiar é um caminho, é um itinerário anual. Imaginemos, vamos nos centrar no catecismo do primeiro ano. É uma caminhada anual que se articula em etapas mensais, ou seja, cada mês corresponde a uma etapa. Ou seja, até de outubro até junho são 8 ou 9 etapas, agora não tenho a certeza. Ritmadas numa divisão semanal, ou seja, em cada mês há 4 semanas. Primeira, segunda, terceira, quarta semana. Na primeira semana, e aqui, tal como a doutora Cristiana um bocadinho fazia referência, nós seguimos o modelo da catequese familiar, é um modelo que já vem da América Latina. Depois na Europa foi usado em na Alemanha, na Itália, também em Espanha. Nós temos algumas experiências também já em Portugal, mas nós seguimos também o modelo de Verona, no sentido de nos inspirarmos um pouco como é que eles conceberam, porque a realidade é muito parecida, muito próxima. A Itália não está muito distante de Portugal. Mas depois fizemos aqui uma adaptação também à nossa maneira, porque é assim, nós colocamos, os pais vêm à paróquia de 15 em 15 dias. Para não estarem a vir uma semana a trazer os filhos, outra semana vêm eles, depois na outra trazem os filhos, então estão todas as semanas na paróquia e ainda se cansam. Então a primeira semana fica para o diálogo em casa. Claro que no início da catequese há um primeiro encontro de distribuição dos grupos, de organização, e aqui os animadores dos pais já falam aos pais e sugerem como é que eles devem dialogar em casa com os filhos. Então os pais em casa têm um diálogo com os filhos. Claro que aqui a primeira preocupação neste diálogo é pôr os pais a conversar com os filhos. Não interessa que tenham muita conversa. Às vezes basta seguir, e sobretudo seguir, as catequeses do catecismo da criança e, com base naquelas catequeses, falar daqueles desenhos, daquelas figuras aos seus filhos. Pode ser um gesto, pode ser, por exemplo, na altura do Advento, construir a coroa do Advento, onde os pais também vão ganhando sentido, muitas vezes faz-se na paróquia, então em casa eles também fazem essa caminhada. Pode ser no Natal, que é uma das sugestões, no Natal construírem o presépio com os filhos. E vão falando das figuras do presépio aos filhos. Não só os pais vão interiorizando, mas também vão falar aos filhos. Pode ser uma pequenina oração. Ao longo da semana, acender uma vela e ter uma pequenina oração com os seus filhos. O que é importante é que haja aqui, sempre, todas as semanas, ou nas semanas reservadas para casa, haja aqui um pequeno sinal, um pequeno encontro à volta de Jesus Cristo. É isto que pode marcar as crianças. Muito mais do que, claro que uma sessão de catequese é importante, mas este testemunho dos pais, que nós hoje perdemos não, mas ganhamos sempre, mas não conseguimos alcançar. Todas as semanas temos a sessão de catequese, mas se as crianças chegam a casa, viveram na paróquia uma realidade, que os lança para uma realidade, mas chegam a casa, a forma de vida, de mentalidade, não se toca nada nas questões da fé. E isto basta um pouquinho para que haja aqui uma sintonia. Então é este diálogo em casa que é importante que aconteça. É como o eixo
de toda a experiência, de toda a realidade da catequese familiar. O diálogo em casa, depois vamos ver a segunda semana, e antes na segunda semana, os pais vêm à paróquia. Têm um encontro, os pais o seu encontro, e as crianças têm o seu encontro na sala de catequese, que é a sessão de catequese a partir do catecismo do primeiro ano, que eu depois vou exemplificar ao fim. E aqui, só para falar, a partir do encontro dos pais, do diálogo dos pais em casa, quando as crianças vêm à paróquia, o catequista das crianças vai começar por pôr as crianças a falar do diálogo em casa, do que houve em casa. Ou seja, as crianças não só falaram com os pais, mas agora vão expressar. É importante que a criança também fale, porque muitas vezes as crianças ouvem bem, mas depois têm dificuldade, mesmo nós, muitas vezes ouvimos, mas temos dificuldade em exprimir, porque ainda não conseguimos interiorizar bem e exprimir aquilo que escutamos. Então, no encontro, ou na sessão de catequese na paróquia, o catequista começa por fazer primeiro este diálogo com as crianças e depois aprofunda a catequese em casa. Então, na segunda semana, temos o encontro dos pais. Neste encontro dos pais, porque são adultos, procuramos fazer um caminho de redescoberta da fé. Claro, como eu dizia há um bocadinho, primeiro tem que ser muito leve. Os pais do primeiro ano, se chegamos aos pais e dizemos: vocês vão fazer catequese com os vossos filhos, os pais fogem logo, e muitos pais dizem: não, nós não conseguimos fazer isto, não é? Sabemos que há pais que estão em patamares diferentes, não é, no percurso da fé. Então aqui a ideia é, começar por uma forma muito simples e lentamente ajudá-los a fazer uma caminhada. Também neste encontro, o animador, ao fim, faz uma proposta aos pais, ou sugere aos pais, como é que eles, na semana a seguir em casa, vão dialogar com os seus filhos. Por sua vez, paralelamente, na sala das crianças, o catequista das crianças tem um encontro, tal como eu disse, começa por avaliar, por pôr as crianças a falar do diálogo em casa e depois aprofunda a catequese. Corresponde às catequeses do primeiro ano. Vamos ver esse percurso. Que não vamos ver muito, porque eu já estou a adiantar e já estou a ver para não demorar muito. Depois, na terceira semana, temos outra vez o diálogo em casa, que é tal como eu referi. No início tem que ser uma coisa muito simples, senão os pais fogem. Na quarta semana, voltam à paróquia. É sempre, eu digo aqui, 1 ou 2 horas antes da Eucaristia. Claro que eu digo o domingo na paróquia. Muitas paróquias pode ter que ser no sábado. Depois cada realidade é que tem que fazer a sua programação. E os pais têm o seu encontro e as crianças voltam a ter a sua sessão de catequese. Os pais, no fundo, falam um pouco nesta catequese, um pouco a avaliação de como correu em casa. Pode haver o tempo para fazer uma catequese com eles também. Uma coisa muito simples, porque depois vão para a Eucaristia e prepará-los para a Eucaristia. E as crianças, por sua vez, têm a sua catequese e depois devem preparar qualquer coisinha para nesta Eucaristia, onde a família, claro que a família deve ir todos os domingos à Eucaristia. Mas nesta quarta semana deve ser a Eucaristia onde as famílias da catequese familiar sentem que partilham com a comunidade. Claro que muitas vezes nas paróquias, nas celebrações, há outras realidades, há outros grupos que participam. É importante jogar um pouco com isto tudo. Mas pronto, os pais e as famílias sentirem este ritmo. Então o ritmo mensal é: primeira semana, diálogo em família. Segunda semana, paralelamente ou simultaneamente, tem a catequese dos pais, ou encontro dos pais, e a catequese dos filhos. Na terceira semana, volta o diálogo em família. E na quarta semana, no domingo, o domingo com a família, voltam na paróquia, pais e filhos, e depois todos na Eucaristia. Este seria mais ou menos o esquema. Mais ou menos não. Este é o esquema do primeiro mês, da primeira etapa, que é o mês de outubro. Só para vocês terem uma ideia, eu vou pegar aqui do rato
E vou pô-lo a andar por aqui. Na primeira semana, naturalmente que no encontro preparatório, os animadores dos pais, que têm só esse encontro com os pais, para explicar, para dividir os pais por grupos e para os sintonizar com esta caminhada, vão sugerir aos pais como é que, em casa, de uma forma muito simples, devem falar aos filhos desta ida à catequese. É uma novidade para a criança. E também manifestarem que eles próprios vão à paróquia e vão entrar, e estão ao lado deles, e vão entrar nesta aventura. Depois, no domingo seguinte, ou na semana seguinte, claro que esta primeira semana, o diálogo em casa pode ser ao domingo, pode ser ao sábado, qualquer dia de semana. É a melhor altura que a família encontrar. Na segunda semana, os pais têm o seu encontro. Que o tema da catequese é o lugar de Jesus Cristo na nossa vida pessoal e familiar. Ou seja, eu sou cristão, como é que eu vivo a minha relação com Cristo? Será que Cristo está no coração da nossa família? Nós encontramos com Cristo quando estamos em família, sentimos que Ele está presente? Interrogações para os pais. Depois, ao fim, cá está aquilo que eu disse, o animador dos pais dá sugestões para o diálogo em família acerca da segunda catequese, que é Tenho Mais Amigos. Segue as catequeses, o ritmo do catecismo que nós temos, não é? Que é nacional. Depois, as crianças, cá está, o catequista faz primeiro a síntese do diálogo em família e depois aprofunda a catequese, que é Já Vou à Catequese. Aqui pode haver pais que até são capazes de fazer uma boa catequese em casa com os filhos. Dizendo assim, estes pais já resolveram o assunto. Mas a forma, muitas vezes, como os pais falam aos filhos é diferente da forma como o catequista vai falar aos filhos. Eles acabam por ter duas visões diferentes. Claro que nós sabemos que a maioria dos pais só conseguem transmitir coisas muito simples aos filhos. Mas isto é suficiente. Depois, na quarta semana, cá está, encontram-se os pais e aqui há a sugestão de uma catequese com os pais, mas tem que ser uma catequese muito simples, porque depois ainda há as sugestões, não se vê aqui, nem está aqui presente, depois amanhã, para os que forem à catequese familiar, eu vou explicar, a catequese seguinte, já do mês seguinte, e depois prepará-los para a festa do acolhimento, que corresponde à festa do acolhimento dos outros grupos da catequese, que não estão inseridos na catequese familiar. Aqui a catequese familiar pode-se inserir ou juntar à outra catequese. E as crianças têm, no fundo, a síntese deste Tenho Mais Amigos e depois preparam-os para a festa do acolhimento e vão para a festa do acolhimento. Aqui, tal também, como se falou de manhã, naquele grupo mais restrito, os secretariados, cada paróquia é desafiada a realizar este modelo de catequese familiar, tendo presente o próprio contexto. Claro que algumas paróquias vão ter que fazer ajustes, vão ter que jogar. A própria realidade é que vai ditar, não é? A própria realidade também das famílias envolvidas. Há famílias... Vamos encontrar famílias monoparentais, famílias divorciadas, famílias muito diferentes, não é? Mas aqui o que interessa é que nós acolhamos as pessoas e as ajudemos a fazer uma caminhada, se elas querem abraçar. Depois, saber que e todos sabemos já, que a nível nacional estamos a fazer esta experiência. Em Viana do Castelo temos 4 paróquias. Ainda não sabemos o número certo de 3, mas uma onde o parque e até os próprios catequistas estavam muito reticentes, apareceram 16 famílias. E tem 2 grupos, criaram 2 grupos, porque aqui é importante, são grupos de pais, e a dinâmica é muito à volta do grupo, e a dinâmica do grupo, convém que os grupos nunca sejam mais do que 10 pessoas, do que 10 famílias. Senão, 10 famílias já são, se viessem todos, já são 20 pessoas, não é? Então convém que não sejam grupos muito grandes. Então criaram 2 grupos. E por outros lados estão a tomar estas iniciativas. Vamos ver, fica aqui o desafio. Vamos em frente e a ver se no próximo ano, a nível nacional, nós podemos avançar com esta experiência
que muito pode contagiar a nossa Igreja em Portugal. Porquê? Porque, primeiro, há uma preocupação da catequese. Evangelizar as crianças e aproveitar para evangelizar os pais enquanto adultos. Mas estes grupos de famílias, ao fim dos 3 anos, muitos deles, outros se calhar, sabemos que as relações às vezes nos grupos criam ali fricções, mas muitos deles, estes grupos de casais vão sentir a necessidade, se calhar, de continuar a sua caminhada. Que pode ser em sítios muito diferentes, mas se calhar podem vir dar força e renovação à comunidade paroquial. Depois, subsídios. Este processo de catequese familiar é apoiado por um conjunto de subsídios. Para os 3 anos, temos o guia para os pais, e que está preparado já até ao Natal, e depois as paróquias piloto que estão a começar, quando chegarem ao Natal, já estará até ao fim do ano. Chegam o resto dos subsídios até ao fim do ano. Por isso não se preocupem, podem começar à vontade. E depois o guia para os animadores dos pais. Ou melhor, o guia para os pais, ou seja, aquele guia que os pais vão usar e que dá sugestões para o diálogo dos pais em casa. Esse já está pronto. O guia para os animadores dos pais já está pronto. Uma parte será entregue até ao Natal e depois, quando chegarem ao Natal, vem o resto até ao fim do ano. Por isso, podem começar à vontade. Este guia para os animadores dos pais é um guia que tem, no fundo, o esquema todo da catequese familiar. Tal como nós vemos aqui atrás, este quadro tem um esquema e fala como é que deve ser o diálogo em casa, remete sempre para o guia dos pais, mas tem uma breve referência. Depois fala como é que deve ser a catequese dos pais na paróquia e, naturalmente, que a catequese da criança temos o guia do catequista, não é? O próprio catequista segue o guia normal. Depois, mais tarde, pode-se inserir todo este material até num livro, para não andar com o guia do catequista, o guia do animador dos pais, o guia, não é, dos pais. Pronto. Mas agora estamos a fazer esta experiência piloto. Depois uma coisa importante que também foi uma observação, saiu da parte de manhã, que nós concebemos estas catequeses, estes subsídios, que é para nos ajudar a caminhar, não é? É importante haver uma referência para todos. Mas esta é uma experiência piloto. Naturalmente que há uma paróquia que vai, no próprio esquema da catequese familiar, que convém que se mantenha a estrutura, mais ou menos a mesma, mas depois, na própria catequese, há um catequista que diz: vou experimentar esta atividade, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Ou se calhar nesta catequese sugere este tema, mas se lhe acrescentasse aqui mais um pormenor. Então, depois, no site do SNEC, vamos ter ali, eu já anunciei antes do Sr. Diácono Acácio, mas vamos ter um espaço onde cada paróquia que está a fazer a experiência pode dar sugestões, podemos enriquecer este subsídio. Quer dizer, não interessa ser muito grande, porque depois há esta liberdade do catequista, porque o catequista dos pais tem que seguir o ritmo dos adultos. Amanhã nós vamos aprofundar isto. É diferente do ritmo de uma catequese com as crianças. E depois a formação de catequistas é muito importante, porque, sobretudo do catequista de adultos. Sabemos que o catequista das crianças já temos muitos bem formados, mas a metodologia para trabalhar com os adultos temos que apostar numa boa formação. Nós este ano vamos ter, como vocês têm aí no material, vamos ter amanhã, primeira sessão. Depois teremos no dia 8 de janeiro, que será no início da segunda etapa. E depois teremos a terceira sessão no dia 28 de abril, que será o início da terceira etapa. Ou seja, no início da primeira etapa, no início da segunda etapa e no início da terceira etapa. E depois podemos ter uma final, que podemos programar. A ideia é que em cada sessão destas, para além da formação aos catequistas, que devem trabalhar com este grupo de pais que são adultos, não é?
sobretudo fazermos uma avaliação do que nos estão a correr, o projeto, sugestões, o que é que podemos mudar. No fundo, estamos a fazer uma experiência, como se diz, e usa essa palavra, laboratório. Acrescentamos isto, tem esta reação, metemos mais aquele líquido, faz outra reação e vamos acertando, e assim podemos ter aqui, com todos a trabalhar e com todos a contribuir, um projeto que pode ser um grande contributo para a catequese em Portugal, mas também, cuido eu, para a futura pastoral familiar no nosso país. Obrigado. Uma pergunta. Obrigado, Padre Vasco. Obrigado, Padre Vasco. E então, agora, se houvesse assim alguém que quisesse vos dar uma pergunta, não vamos demorar muito tempo, temos de dar o livro. E agora vão avançando. Mas se houver alguém que tenha assim alguma coisa e que está lá, não deixaria de dormir. Nada nem ninguém. Pronto. Diga, minha irmã. Tem que ir ao microfone. Não, venha ali. Chega. Espera que deixa que ele vai ligar, mano. Ó Zé, que ele não fala. Onde é que ele foi? Tem um botão. Fazia a pergunta se há subsídios. Encoste mais. Sim, se há subsídios. Sim, isso. A irmã pergunta se há subsídios para esta catequese e iniciação da família. Pois, isso foi aquilo que eu referi no fim. Acho que por isto tudo a funcionar ao mesmo tempo. Irmã, isso foi o que eu referi no fim, que estamos a conceber estamos num processo de concessão desses subsídios, mas já estão ao dispor destas paróquias de piloto, pelo menos até a primeira etapa, até o Natal, e depois vão chegando a seu tempo o resto dos subsídios, e por isso podem começar tranquilamente. E tal como eu disse, são subsídios para ajudar a comunidade que podem muito ser enriquecidos pelo contributo e pelo empenho que os catequistas nas diversas paróquias, nas diversas realidades, podem e colocam. Mais alguma pergunta? Irmã, és tu? Passa o microfone àquela. Está ali. Tens ali. Não tens não, tens que ir cá à frente. Não, pois claro. Está aqui, irmã primeiro. Diz. Eu só gostava de perguntar se todo este trabalho que apresentou, portanto, falou nas paróquias piloto, mas se já tem, isto foi teoria que elaborou a partir das interrogações que se colocaram, ou se fez algumas experiências também nas suas paróquias. Se já tem alguma experiência de base Não há aqui, não há experiência. A experiência estamos a fazê-la agora, não é? Nós concebemos e trabalho também do SNEC, a doutora Cristina, a doutora Luísa Boléu, mas a experiência já se fez, a catequese familiar. Concretamente, há paróquias que no nosso país estão a conceber-se, não sei se todas ao ritmo dos catecismos que temos, não é? Que estes são os oficiais, aprovados pela Conferência Episcopal, mas a nível internacional, ou seja, a catequese familiar surge no Chile, Santiago do Chile, que depois se estende a toda a Igreja chilena. E começou primeiro com o motivo dos pais acompanharem os filhos, depois sente-se que o coração da catequese familiar é a catequese de adultos, ou seja, a catequese aos pais. Dali, aqueles grupos
Os grupos dos pais que andavam na catequese familiar formam as comunidades de base, que são as comunidades, e algumas caíram no exagero da teologia da libertação, mas que muito renovou a Igreja da América Latina. E na Europa, tal como eu disse, na Itália, e tivemos o testemunho do Enzo Biemi, foi em abril, de que realmente foi uma bolufada de ar fresco nas comunidades, na Alemanha, em Espanha, na Europa. Há esta necessidade, aquilo que nós estamos a sentir, não é? De procurar novos horizontes e a necessidade de chegar ao coração das famílias, porque as famílias, que é um dos grandes suportes, as famílias, no caso dos pais, a família são os pais e os filhos, mas que é o grande suporte, no fundo, da fé, nós perdemos. Então é uma forma de recuperar toda a família. Irmã? Eu fiquei tão contente ao ouvir isto tudo para baixo, sinceramente. Mas até parece uma utopia para mim. Porque, na realidade onde eu vivo, temos muita facilidade em fazer catequese familiar no momento em que as crianças estão a ter a sua própria catequese. E temos facilidade também de ir a casa e propor esses diálogos, etc. Só que os pais estão mais interessados em que os filhos se preparem para fazer as suas festinhas, primeira comunhão, etc., do que eles próprios terem as suas catequeses. Não querem saber disso. Não querem saber. Nós já propusemos isso. Não querem saber. Eles nem querem saber. Sabendo que agora os catecismos novos estão tão bem preparados, ali com um texto formidável, de uma catequese profunda que os meninos acabaram de perceber, de sentir. E a gente diz, estão aqui, está a ver esta colunazinha para si, para vocês, mas não querem saber. Tem de ser isto, tem de ser uma viagem de vez, tem de ser para você. Eu impressiono-me, mas eu estou tão contente com isso, porque não é? Oh, irmãos, se tudo estivesse bem, não estávamos nós aqui. Exatamente. Se tudo estivesse bem, não precisávamos estar aqui. Já acontece assim muitas paróquias, não sei. Pronto. O Padre Vasco vai responder. Muito obrigado, irmão. Não, primeiro, se estamos a fazer a experiência piloto, é porque não há em muitas paróquias. E daí, porque é uma novidade, é difícil. É complicado, porque a novidade muitas vezes assusta-nos, mete-nos medo, não é? E eu penso que é um grande desafio para nós, porque a catequese familiar, nós temos que ir com uma forma de acolhimento do outro que é na frente de nós. Temos que levar a frescura de quem seduz. Senão os pais não vêm, não é? Em relação a isso, e de repente o Espírito arranjou-lhe 16 casais que vão começar essa experiência de catequese familiar. Outros casos, um caso ou outro, noutra paróquia, que falou e apareceram 3 casais, mas alguns viria só o marido. Ou seja, há situações que aderem logo, outras que tenham dificuldade em aderir. Vamos vendo, o Espírito também nos vai conduzindo, é Ele que vai despertando, mas eu penso que à medida que se vai fazendo realidade, começa por uma primeira paróquia, ou uma, ou duas, ou 3,
realidades noutros países, e digo realidades da Europa, não falo na América Latina, mas falo da Europa, muito próximas das nossas, com certeza que vai funcionar dentro de nós. Mas também temos que confiar na força do Espírito e agradecer ao Espírito Santo que nos ilumine, porque esse é que é o grande artífice destes projetos. Irmã, muito breve, está bom? Muito breve mesmo. Nós estamos a fazer tudo para o processo de Andrés para arrancar. E alguma coisa se está a fazer. Só a minha pergunta de esclarecimento. Aquelas crianças que não aderem, portanto, há uns que vão aderir e há outros que vão querer a catequese normal. A minha dúvida está aí, agradecer o esclarecimento também. Pois. Portanto, há aquela semana do diálogo e depois as outras crianças vão ser inseridas como as outras crianças não aderiram. Não, o projeto da catequese familiar, os pais que aceitam e querem aderir à catequese familiar, as crianças, os filhos, entram na dinâmica da catequese familiar. As outras crianças em que os pais não aderiram à catequese familiar continuam na catequese normal. O ideal é que daqui a uns anos todos os pais quisessem. Mas estamos no tempo da igreja das minorias também. Era natural que com o decorrer do projeto os pais também comecem a encontrar-se de vez em quando e a cruzar-se ao domingo, nas festas, etc. Porque algum do espírito da catequese familiar vai integrando a outra catequese. E, portanto, aqui o objetivo não é obrigar as pessoas a um determinado modelo, por muito bom que ele seja, mas dar liberdade e consciência às pessoas de fazer aquilo que é melhor para as suas famílias. E nós também pensamos que estes projetos piloto também se destinam a melhorar a catequese no geral e a ensinar-nos sobre novas formas de fazer também aquilo que nós neste momento chamamos de catequese normal. Mas vocês já sabem, não é? Quando nós chamamos qualquer coisa de normal, é porque ainda não encontramos o conceito correto. Mas é a catequese como nós, de facto, estamos habituados a fazer. Mas eu suponho que haverá um grande diálogo e enriquecimento comum. Há mais uma senhora que está ali, mas é a última, é? Tem um microfone, minha senhora. Pegue no microfone, por favor. Pode ser só um dos pais, porque por vezes têm filhos, pronto, não estão os dois disponíveis, não é? Têm filhos mais novos. Pois, depois tem que se caminhar com a realidade que se encontra, não é? O ideal é que venham os dois pais. Que os dois façam a caminhada. Portanto, temos espaço acolhedor, espaço que é fundamental para criar um ambiente. Então, Então, para o programa, como vêem, vamos apresentar agora o livro do Padre Vasco, Catequese Familiar, Reflexões e Propostas de Trabalho. O Diálogo Cássio vai dizer uma palavra e depois ouvimos o autor. Não vai durar tanto tempo. Não. Está bem. Aqueles que estiveram há um ano connosco aqui em Fátima, a última sessão, das jornadas, esteve o Padre Vasco connosco e ele estava na véspera de partir para Roma e foi logo a seguir. Penso que até seguiu diretamente de Fátima para baixo, não foi? Para o avião. Para Roma, exatamente para defender a sua tese de doutoramento no âmbito da catequese de adultos, que apresentou lá em Roma. Logo na altura, começámos a pensar no interesse que havia, estou muito próximo, não é? Que havia em dar a conhecer o trabalho do Padre Vasco, até porque sentíamos esta necessidade da catequese de adultos, de haver subsídios para a catequese de adultos, de haver um trabalho catequético fundamentado e em que a catequese familiar se inseria dentro desse âmbito. Em conversa com a Universidade Católica e a sua editorial, é possível publicar na íntegra, e está a ser tratado isso, a tese completa do Padre Vasco Gonçalves. Só que, de facto, é uma tese académica e, portanto, não é uma tese para o grande público e, portanto, só interessará, de facto, a especialistas de uma outra dimensão. Mas o trabalho do Padre Vasco tinha esta característica. Poderíamos perfeitamente quase que extrair diretamente
alguns capítulos, algumas partes da sua tese e à volta do núcleo da catequese familiar. E foi isso que fizemos. Este livro, este pequeno livro, 119 páginas, é exatamente isso. É este trabalho extrato, se quisermos dizer assim, separata. Não é separata porque a tese é uma tese, é una. É uma tese una, mas funciona. É uma edição, podemos dizer, mais pastoral, mais... É o telemóvel, não é o meu. É um telemóvel que está para aí a arranhar estas tecnologias. Olha, está bem. E foi isso que fizemos. Portanto, um extrato aplicável, mais pastoral, mais prático, e é este o trabalho que está nas vossas mãos. Isto estão alguns exemplares cá. Nós aqui no santuário não podemos fazer venda direta, por normas do próprio santuário. Haverá alguns exemplares no Verbo Divino, a quem lá for, amanhã, sobretudo aqueles que forem trabalhar catequese familiar, ou pelo menos forem à conferência temática da catequese familiar, temos lá alguns exemplares, mas o que há ali no secretariado são umas fichas de requisição e, portanto, quem estiver interessado pode preenchê-las e requisitar. Está a catequese familiar. Amanhã faremos a apresentação do livro do professor Alberites, também sujeito ao mesmo tipo de requisição. Nós, a nível do secretariado, eu penso que podemos dizer, a nível da catequese em Portugal, temos que agradecer ao Padre Vasco ter autorizado que desmembrássemos um pouco a sua tese de doutoramento. Não são todos aqueles que autorizam uma coisa destas. Temos que confessar, sabemos isso perfeitamente. O meio académico assim tem às vezes uns pruridos importantes, tem as suas razões, mas o Padre Vasco autorizou porque está de certeza mais interessado, como ele aqui testemunhou ao fazer a sua apresentação hoje, está mais interessado na pastoral catequética do que nos seus louros académicos. Obrigado, Padre Vasco. A palavra ao Padre Vasco, uma pergunta muito breve, se ele quiser apresentar um livro agora, ou o esquema do mesmo, mas tudo pouco, porque já as pessoas começam a estar tudo é normal. Quer dizer, eu pensei que não ia falar mais. Não está a dar? Tá. Eu pensei que não ia falar mais, mas muito rapidamente, que vocês querem descansar também, e eu também quero. Primeiro, tal como disse o Diácono Acácio, isto vem da tese de doutoramento, que é na linha da teologia da evangelização. Nós vamos ter o sínodo sobre a evangelização, a nova evangelização. Este é o grande desafio. E a grande evangelização tem que ser, sobretudo, uma evangelização que tem que chegar ao coração de comunidades, tem que fazer comunidades adultas na fé. Tal como eu disse, sobretudo aos adultos. Nós muitas vezes andamos muito concentrados nas crianças, mas esquecemos dos adultos. Então o tema é a catequese de adultos em Portugal, que é um dos aspectos importantes no caminho da evangelização. Sabem que a catequese ajuda a edificar interiormente uma comunidade, a ter suportes da fé. E uma comunidade, podemos falar da evangelização ao distante, ou seja, fora das fronteiras da paróquia. Podemos falar da primeira evangelização, mas se não temos uma comunidade cristã forte,
não conseguimos evangelizar. Então tem que chegar aos adultos. A comunidade tem que ser uma comunidade de adultos na fé. Ou seja, não ser como nós vemos, muitos dos nossos crentes ou muitos dos nossos praticantes não são verdadeiramente crentes. Muitos dos nossos fiéis não se sentem tocados interiormente pela fé. Depois, concretizei ainda, e isso vi o contributo que dava no horizonte da catequese, os catequetas, e que falavam das catequeses intergeracionais, onde se dá atenção aos adultos, os documentos da Igreja e a preocupação da Conferência Episcopal Portuguesa, que ao longo de vários documentos foi manifestando também esta necessidade de evangelizar os adultos, os leigos, os fiéis leigos adultos. E depois concretizei ainda, que temos que descer ao concreto, não é só falar de teoria, depois tem o método, tem a parte científica, concretizei num modelo concreto que se inscreve neste horizonte das catequeses intergeracionais, que é a catequese familiar. Ou seja, falar de catequese de adultos, os adultos são muitos, no trabalho, dentro da paróquia, por um grupo que se reúne, por alguma causa comum. Há tantas situações que nós podemos fazer, tantas e diversas propostas de catequese para os adultos, porque o mundo dos adultos é muito vasto e complexo. Então eu peguei nestes adultos, nesta situação concreta, que são os pais, enquanto têm, por ocasião da catequese dos seus filhos. Porquê? Porque temos pais perto, temos pais que vêm trazer os filhos à paróquia, alguns ainda ficam, outros ficam no adro, outros já nem vêm à paróquia. Então estes adultos estão aqui por perto, mesmo que estejam em casa, têm uma ligação com a paróquia porque o filho vem à catequese. Então vamos aproveitar, vamos ajudá-los. E ao mesmo tempo é uma forma, tal como eu expus, desta transição de uma catequese muito ligada às crianças, e pode chegar também, pela ocasião das crianças, a estes adultos que são os pais. Então este livro é a partir do 4º capítulo da tese, que é a concretização, não é? E como é muito simples, começa primeiro, a primeira parte pela catequese, onde cita um conjunto de catequetas e teólogos pastoralistas de referência que dizem que o horizonte da catequese tem que ser na catequese intergeracional, centrada na comunidade, na liturgia, todos estes aspectos que nós já conhecemos de cor. Depois falo de duas experiências em várias, uma na Bélgica, outra em Itália, de catequese intergeracional, que concretizam estas ideias, estes horizontes apontados por catequetas. Na segunda parte fala da relação em família e catequese. Então toca um pouco também esta história que eu falei da primeira parte, vocês depois podem aprofundar, da catequese transmitida no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no magistério da Igreja, e depois a consciência de que um pouco de teologia da missão da família em transmitir a fé. A terceira e última parte falo de algumas experiências de catequese familiar, ou seja, que foi realidade, onde houve sucesso, onde a catequese familiar ajudou a transformar comunidades cristãs, para depois concretizar e apontar um modelo para a Igreja em Portugal, ou para a nossa Igreja em Portugal, que é um modelo de catequese familiar, mas a partir seguindo o ritmo dos catecismos que já temos para a infância, ou seja, para os 3 primeiros anos. Claro que agora pensa-se para os 3 primeiros anos. Claro que há aqui também uma referência ao despertar religioso, porque eu acho que estes projetos que nós estamos a viver e que queremos experimentar estão todos encadeados. Ou seja, começámos com o despertar religioso, com os mais pequeninos. Aqueles que fazem o despertar religioso naturalmente com os pais já têm motivação para seguir na catequese familiar. E depois temos os horizontes das catequeses e as experiências ou propostas de catequeses intergeracionais que cuido que essas serão mais próprias para os adolescentes. Porque a catequese familiar, para os adolescentes, eles já querem andar um pouco fora ali do controle dos pais, então temos essas propostas. Acho que tudo se encaixa
numa caminhada que nos ajuda a ir além da estrutura que temos como catequese neste momento. Por isso, não se esqueçam de dar uma leitura. Ora, menos só, o Diácono Castro tem aqui um aviso para fazer, depois vamos terminar todos com um canto que a Nossa Senhora, para terminarmos o dia de hoje. Antes de falar, eu não referi isso, mas agradeço ao Secretariado Nacional de Catequese, sobretudo por isto, não é? Não é? Claro que há a parte académica, mas a académica, pronto, resolvemos o assunto. Mas para mim é um privilégio também poder dar este contributo de uma forma simples, da forma que nos está dirigido, simples, para que os nossos catequistas, e não fique só nas partes académicas, mas que os catequistas que estão na prática e na realidade possam pegar nisto e sonhar com isto. Não se esqueça, muito rápido. o sonho manda a vida. Sempre com uma pessoa, Vai às 9h30. Oração. bola colorida nas mãos da criança. Obrigado. Só comunicar-vos o seguinte, o livro do Padre Vasco vai ter um preço de capa de 12 euros, o do professor Alvariço vai ser de 10, mas agora para as jornadas, e a propósito para os participantes nas jornadas, teremos um preço especial de lançamento. O livro do Padre Vasco pode ser encomendado a 10 euros e o do professor Alvariço a 8. Muito obrigado. Iniciamos os trabalhos às 9h30 em ponto. Amanhã, não se esqueçam. Boa noite, Maria. Boa noite, minha mãe. Boa noite, Maria. Boa noite, minha Boa noite, Maria. Boa noite, minha Boa noite, Maria. Boa noite, abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, até amanhã se quiserem. Ter uma bem.